Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva e eu trago uma aula esplêndida. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. O objeto de conhecimento da nossa aula é variação linguística. Detalhamento, variação linguística, preconceitos linguísticos, vícios de linguagem, estrangeirismo. Vamos focar então nos vícios de linguagem. Vamos para a nossa aula. Você já se perguntou o que são os vícios de linguagem? Você sabe que existem os vícios morais, né? Os vícios de caráter. Porém, e os de linguagem? Aqueles que se referem à linguagem. Você já tinha tido contato com alguém? Você já cometeu algum vício de linguagem? Mesmo sem saber do que se trata? Será que você já cometeu? Será que você já presenciou alguém cometer um vício de linguagem? Então, os vícios de linguagem, eles são palavras ou construções frasais, né? Uma expressão que elas vão fugir da norma gramatical, tanto na fala quanto na escrita. Então, esse descuido, esse erro, por assim dizer, ou essa falta de conhecimento das regras, da norma culta da língua portuguesa, costuma ser mais aceitável na fala. Quando você está falando, é mais aceitável um desvio desse. Por conta da norma coloquial que nós utilizamos, mas, ao escrever, preste muita atenção a isso, é necessário, é preciso que você redobre a sua atenção para não cometer esses erros. Então, quando eles são reproduzidos, os vícios de linguagens podem, dependendo da profissão da pessoa, comprometer, preste muita atenção a isso, quando se comete um vício de linguagem, tanto na escrita quanto na fala, e mais ainda na escrita, isso pode ter como consequência o comprometimento da imagem pessoal e profissional da pessoa. E para além disso, esses vícios de linguagem, eles são muito avaliados nas redações, nas provas de vestibulares, nas entrevistas de emprego. Então, dito isso, resumindo, o que são mesmo os vícios de linguagem? Resumindo, nós vamos compreender de forma analítica, mas resumindo, você vai entender que são desvios, erros da norma padrão. Lembrando que a língua tem a norma padrão e as outras variedades, entre elas a coloquial que nós utilizamos. Então, os desvios na norma padrão, em algumas das suas modalidades, na morfologia, na sintaxe, na ortografia, na semântica, produzem os vícios de linguagem. Ficou claro isso? Ainda não? Vamos então compreender um pouco mais. Vamos lá. Os vícios de linguagem, eles são mais conhecidos e se dão quando uma frase possui duplo sentido, certo? Aí eu tenho, por exemplo, esse famoso vício de linguagem conhecido como ambiguidade. Em que consiste a ambiguidade? É quando o texto, o enunciado, a frase, a oração, aquilo que eu emiti, possui duplo sentido de interpretação, ou seja, eu posso entender de duas formas ou até mais. Então, geralmente, para se desfazer esta ambiguidade, é necessário o quê? É necessário alguns mecanismos dentro da língua portuguesa, como, por exemplo, o uso de vírgulas. Isso aqui permite esclarecer, trazer clareza para o texto, para aquele enunciado, para aquela oração, por exemplo. Também posso utilizar pronomes mais assertivos, tudo isso para clarificar o texto. Posso trazer complementos nominais, completar o sentido dos nomes para que traga clareza. Ou ainda, inverter a ordem da construção frasal. De repente, se eu modificar, colocar na ordem direta e não na ordem inversa, e aí eu posso trazer clareza também. Qual é o bizu? A dica aqui para você é tentar deixar o texto mais claro e direto possível.
né? Então, a clareza é um dos requisitos exigidos para você nas várias situações em que você vai caminhar na vida social. Por exemplo, numa entrevista de emprego, tem que ser claro. Num texto de redação, clareza. Nos seus textos escritos, clareza. E a ambiguidade já impede a clareza. Por quê? Porque traz 2 ou mais sentidos. Vamos examinar um exemplo para você identificar a ambiguidade. Vamos lá. Olhe este exemplo. Suponhamos que você diga assim: a mãe de Joana entrou com sua bicicleta em casa. A mãe de Joana entrou com sua bicicleta em casa. Veja que esse pronome aqui, possessivo, sua, trouxe o aspecto, o vício de linguagem conhecido como ambiguidade. Por quê? Porque este pronome aí, esta frase construída da forma que está, me permite 2 sentidos, 2 interpretações. A primeira diz assim: a mãe de Joana entrou com a bicicleta da filha em casa, certo? Veja. E o segundo: a mãe de Joana entrou com a própria bicicleta em casa. Você, ao ler essa primeira frase, a mãe de Joana entrou com sua bicicleta em casa, você pode pensar assim: não, eu estou entendendo, a mãe de Joana entrou com a bicicleta dela mesma. A mãe de Joana tinha uma bicicleta e entrou em casa com esta bicicleta. Pois é, mas da forma como está, permite outro entendimento. A bicicleta era de quem? Da filha. De quem é a bicicleta? Da filha. O outro entendimento que eu posso ter a respeito desta frase. Ou seja, aí então eu tenho o vício de linguagem conhecido como ambiguidade, que consiste em, numa oração, num texto, no enunciado, eu ter 2 ou mais sentidos, certo? E aí, para consertar, para tirar essa ambiguidade, eu preciso corrigir aquela falha que está no pronome. Um outro vício de linguagem que nós vamos ver aqui e que normalmente nós encontramos ao escrever e até pronunciamos quando estamos falando, é o conhecido vício barbarismo. Em que consiste o barbarismo? Vamos ver? O barbarismo, ele acontece quando uma palavra, uma expressão, olha, quando uma palavra, uma expressão é empregada com os seguintes erros: erro de grafia, de ortografia, erros de pronúncia, erros de flexão, certo? Flexão de gênero, de número, flexão verbal, flexão nominal, ou ainda a formação, ou ainda a significação. Então, o barbarismo consiste em todos esses erros: erro de grafia, de pronúncia, de flexão, de formação da palavra, ou ainda erro de significação, uma palavra empregada com o sentido de outra. Então, o barbarismo ocorre muito na língua falada, mas também na escrita. E por que ocorre tanto na língua falada? Né? Porque é um vício característico, a natureza dele pertence mais à linguagem coloquial, essa que você utiliza no dia a dia, né? A linguagem coloquial ou informal. Então, nós podemos ainda separá-lo nos seguintes níveis. Esse vício de linguagem, chamado barbarismo, eu posso chamar ainda um erro de sílaba ou silabada, é quando eu, por exemplo, eu mudo o acento tônico da palavra. Se é ruim, eu digo ruim. Eu cometi um barbarismo. Por quê? Porque eu desloquei a sílaba tônica da palavra. A sílaba tônica é in. E por acaso, você sempre ouve as pessoas pronunciar. É ruim, hein? Mas está, do ponto de vista da norma culta, incorreto. O correto é ruim. Cacoépia ou cacografia. Caco quer dizer erro, certo? Que é o erro da grafia, o erro da escrita. Na morfologia, na composição da palavra, né, na estrutura da palavra, e na semântica, que é o erro de significado, trocar um significado por outro. Por exemplo, quando eu digo cumprimento e comprimento. Na fala,
né? De repente, eu vou cumprimentar fulano de tal. Então, nesse caso, eu já cometi o erro do barbarismo e é o erro de semântica. Eu troquei uma palavra pela outra, certo? Na fala. Por quê? Porque eu utilizei uma palavra com o sentido de outra. Uma palavra com o sentido é comprimento e a outra é cumprimento, com o, né? Sentido diferente. Mas, quando não se dá muita atenção à fala e à escrita, de repente pode se trocar e cometer esse erro aí do barbarismo. Vamos ver então, avançando mais nesse vício de linguagem chamado barbarismo, em que consiste o erro das sílabas, né? A silabada, por assim dizer. Vamos lá. Então, este erro vai ocorrer, lembre-se que é um erro de barbarismo, porque ele atinge os vários níveis da língua. Vamos ver aqui. Quando eu pronunciar a palavra, a silabada, ou sílaba, o erro da sílaba, quando eu pronunciar a palavra, né, e deslocando o acento tônico, eu desloco, eu pronuncio errado, de forma errada do ponto de vista da norma culta, certo? Então, quando eu coloco esse acento de forma errada numa outra sílaba, conforme eu falei do exemplo da palavra ruim, certo? Então, por exemplo, olhe a palavra aqui, ó. Veja como está escrita aqui e aqui. Se eu pronunciar, qual é a sua rúbrica? Eu cometi o erro chamado barbarismo silabada ou sílaba. Por quê? Porque a palavra correta do ponto de vista da norma culta é rubrica, a sílaba tônica ebri. E por acaso eu desloquei o acento tônico da palavra rubrica, eu desloquei de bri para ru. Eu coloquei rúbrica. No dia a dia você ouve e o outro entende o que é, certo? Aquela assinatura abreviada que você coloca, certo? Mas o correto desta palavra a pronúncia correta é rubrica, assim mesmo. Correto? Por quê? Porque ela aqui no caso, a ênfase na segunda sílaba do bri, sendo uma palavra paroxítona, certo? Esta palavra, corretamente do ponto de vista da norma culta, é rubrica, é uma palavra paroxítona. A sílaba tônica é a penúltima sílaba. Aqui o K é a última e bri é a penúltima. Olha a palavra que você usa muito, alguns até substituem, né, dão um sinônimo, 0800. Veja, eu tenho esta aqui, pronunciada gratuito, e eu tenho gratuito, certo? Qual é a palavra correta do ponto de vista da norma culta? Esta, gratuito, assim como fortuito, intuito, certo? Essas três. Então, você diz fortuito. Fortuito, você diz intuito. E você diz, com toda a propriedade, gratuito, certo? Mas no dia a dia, você normalmente ouve, isso é gratuito. Gente, dá para entender, mas é informal, é coloquial, não é do ponto de vista da norma culta. Então, ao falar, fale com toda a propriedade. Isto é gratuito, intuito, fortuito, correto? Então, você viu aqui, deslocou o acento tônico da palavra para outra sílaba, você já sabe qual foi o erro que você cometeu. É o erro de barbarismo chamado sílaba ou silabada. Vamos avançar para conhecer um outro que também gera muita dificuldade. É o erro de barbarismo chamado cacoépia ou cacoepia. Aqui sim, é facultativo, você pronuncia os dois. Vamos lá? Esse vício, ele vai ocorrer quando há o erro na pronúncia dos fonemas, certo? A cacoépia ou cacoepia ocorre quando há erro na pronúncia dos fonemas. Então, você pronuncia, por exemplo, ao invés de pronunciar problemas, algumas pessoas vão pronunciar problemas, certo? Problemas. Isso aí, algumas pessoas pronunciam e você entende, ela está falando de problemas, mas ela está falando numa variante,
linguística, que é a coloquial, que é a informal, certo? Aquela que se usa no dia a dia, mas do ponto de vista da norma culta, isso é um desvio, um desvio da norma culta, que é conhecido como barbarismo, na sua subdivisão cacoépia, certo? Olha esse daqui. Você pode decascar a laranja? Correto é descascar, certo? Então, você aqui teve os exemplos da cacoépia ou cacoepia. E agora que você entendeu em que consiste esse barbarismo, esse vício de linguagem, certo? Que é pronunciar o fonema de forma incorreta, vamos conhecer a cacografia. Lembrando que caco é um prefixo grego que significa erro, feio, certo? Vamos conhecer cacografia. Cacografia é também barbarismo e é conhecido como um barbarismo gráfico. É o erro da escrita, da ortografia, certo? A cacografia vai ocorrer quando houver os erros de grafia, de escrita, ou ainda na flexão das palavras. Lembra, a flexão é aquele aspecto da palavra que ela se modifica. Então, por exemplo, as pessoas na fala, a maioria pronuncia advogado, certo? Mas o correto é sem esse E aqui intercalado, certo? Você vai pronunciar advogado, ok? Sem esse E, não é advogado, é advogado. Bem rápido aqui, sem uma vogal aí entre o D e o E. Então aí nós temos a famosa cacografia ou erro de grafia. Outro exemplo, o segurança da festa deteu o homem que estava brigando, certo? Aqui nós temos também o erro de grafia. Veja que está escrito de forma incorreta, um desvio da norma culta. É um barbarismo cacográfico, certo? Por quê? Porque a pronúncia e a escrita correta é deteve. O segurança deteve. Segurança da festa deteve o homem que estava brigando. Muito bem, agora que você já entendeu, vamos ainda conhecer os erros que dizem respeito à morfologia, certo? Morfologia trata da formação das palavras, da sua composição, certo? Vamos lá. A morfologia, né? Este erro que ocorre na morfologia é em relação à utilização dos vocábulos. Vocábulos aqui está se falando das palavras, se refere às palavras. Então, veja aí, olha isso, cidadãos no lugar de cidadãos. E aqui, né, é a questão de se erra aqui tanto na pronúncia quanto na escrita. Uma pessoa muito famosa aí, tem até um meme falando, né, meu Deus. E às vezes até as pessoas cultas erram mesmo na flexão das palavras, no feminino, no masculino, no plural, certo? Mamãos no lugar de mamões, veja aí, certo? E também no segundo exemplo, ela era a prima mais menor entre todas. Olha, não existe isso aqui, certo? A frase correta, a expressão correta seria, ela era a prima menor entre todas. Não temos o mais menor aqui na língua portuguesa. Lá em espanhol, se tem isso aí, dessa construção. Seguindo, então, vamos para o barbarismo que ocorre na semântica, na significação das palavras. Vamos lá? Olha, vai ocorrer este erro quando duas palavras apresentam as grafias, as escritas parecidas, certo? Quando duas palavras apresentarem as escritas, a grafia parecida, pode ocorrer esse erro esse barbarismo semântico. Porém, essas palavras, elas têm as grafias, a escrita parecida, mas elas possuem significados diferentes, elas se referem a coisas diferentes. Então, dessa forma, quando você troca uma palavra pela outra, por quê? Porque elas são parecidas. Então, ocorreu aí o erro de barbarismo semântico. Vamos ver aqui. Já até mencionei essas duas palavras. Ela cumprimentou o diretor assim que chegou. Veja, qual seria
a palavra correta seria a palavra cumprimentou, do verbo cumprimentar, né? Saudar, correto? No segundo exemplo, ele expirou ao cargo. Gente, expirou, veja isso. Qual seria a palavra correta para se colocar aí nessa frase? Ele aspirou ao cargo. Em outras palavras, ele desejou, ele estava pretendendo, ele almejava ascender a este cargo. Então, expirou aqui, né? Incorreto, certo? Não é correto. Assim como cumprimentou. Existe a palavra cumprimento e existe a palavra cumprimento. E elas são muito parecidas, né? Então, é preciso atenção para não incorrer nesse erro semântico que é o barbarismo. Vamos agora para o estrangeirismo. O estrangeirismo, ele ocorre quando nós utilizamos palavra de outro idioma. Então, o estrangeirismo se refere ao emprego de palavras de outra língua, de outro idioma, certo? Mas esse emprego é inútil, é desnecessário, porque você já tem uma palavra na língua portuguesa para exprimir o seu pensamento, a sua ideia. Certo? Você tem uma palavra em português para exprimir a ideia que você quer traduzir. Não precisa usar uma palavra estrangeira, certo? Exemplo, você não imagina o estresse que isso me rendeu. Essa palavra é comumente utilizada várias vezes. Ao dia, estou estressada, o estresse, né? Olha aí. Veja aqui qual seria a expressão correta para colocar. Vamos pedir um delivery? Aqui no segundo exemplo, veja, delivery é uma palavra inglesa, uma palavra do idioma inglês, você está utilizando. Só que nós temos uma palavra em português para traduzir esse pensamento, essa ideia, que é em domicílio. Então, certo? Você pode utilizar a expressão em português. Muito bem. Seguindo, então, nós vamos conhecer os vícios de linguagem que nós chamamos de cacófato ou cacofonia. Vamos lá. Cacofonia ou cacófato ocorre na grande maioria das vezes quando há o encontro. Veja, o cacófato vai ocorrer quase 100% das vezes, quando há o encontro do final de um vocábulo, do final de uma palavra, com o início de outro. Esse erro vai ocorrer aqui, final de uma palavra, início da outra, tornando desconfortável aos ouvidos. É como algo desagradável. O som da construção fica desagradável. Então, esse fenômeno vai ocorrer. Por quê? Porque a união, a junção de alguns fonemas desse final de uma palavra e início da outra, vai produzir um efeito estranho, diferente daquele que é esperado. Vamos ver o exemplo. Eu vi ela ontem na loja de sapatos. Veja, vi ela. Você diz, mas está claro aqui. Não, do ponto de vista da norma culta, não. Porque vai dar um som desagradável, vai dar exatamente isso aqui. Eu vi ela. Viela, né, uma via pequena, uma via estreita. Então, o correto seria como na linguagem culta? Ontem eu a vi, ou ontem a vi na loja de sapatos. Enviei, outro exemplo, enviei os presentes de volta, já que tinha os recebido por engano. Jaquetinha, olha aqui o que formou, olha esse jaquetinha. Você diz assim, mas não percebi. Pois é. Mas, infelizmente, vai gerar esse som estranho, desagradável, jaquetinha, certo? O correto, então, para corrigir esse erro, seria enviei os presentes de volta, uma vez que os recebi por engano. Olha essa outra expressão, gente, que se usa no dia a dia, mas que é muito feio. Evite. Cadela. Gente, olha a pronúncia que vai gerar aqui. Vai gerar cadela, certo? O correto é você substituir onde, em que lugar ela está. Esse cadê ela? Evite, tá? Troque por onde ela está. Vamos conhecer agora colisão. A colisão é
um desvio dado pela sequência de consoantes idênticas, quando eu tenho as consoantes idênticas ou parecidas, semelhantes, na mesma construção frasal. Então, eu tenho aí, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Veja, essa repetição que na literatura é permitido, mas na linguagem comum, na denotativa, não, certo? Evita isso. O pintor pinta portas, paredes por preços populares. Gente, essa rima aqui é ridícula, é horrível. Você deve evitar. E agora vamos para o eco. Vamos conhecer o eco, que é bem parecido com esse também. O eco ocorre quando há terminações iguais, né, dos fonemas da palavra na mesma frase. Então, num primeiro momento, o eco pode até parecer bonito, porque rimou, mas na norma culta, ele é um vício de linguagem. O eco, lembre-se, é um vício de linguagem. Exemplo: tente, enfrente, faça diferente, rimando. Na língua culta, errado. A divulgação da promoção não causou comoção da população. Gente, olha esse ação, promoção, são aqui, população, está rimando. Tudo isso aí constitui o erro, o vício de linguagem chamado eco, correto? E agora eu quero chamar a sua atenção especial para um que nós no dia a dia utilizamos. É o chamado gerundismo, gente. Você sabe que o verbo, ele tem a forma do gerúndio, que são as formas nominais, certo? Aquele que termina os regulares em NDO, certo? Porém, na linguagem culta, na norma culta, é um erro, constitui um erro. Vamos verificar? Então, o gerundismo, ele consiste em quê? Quando eu utilizo o gerúndio para indicar uma ação que ocorrerá no futuro, dizer assim, eu vou estar entrando, eu vou estar explicando, eu vou estar falando, eu vou estar... essa construção, eu vou estar alguma coisa no gerúndio aqui, certo? Essa construção é incorreta, certo? Você pode substituir esse eu vou estar mais falando, dormindo, cantando. Você pode substituir pelo verbo no futuro. No caso deste exemplo, entrarei em contato em breve com o resultado do processo seletivo, certo? Eu vou estar falando disso. Então você pode dizer eu falarei disso, correto? Vamos então para o neologismo. O neologismo se configura na criação de palavras. O neologismo, gente, é também um processo de formação de palavras lá na morfologia. Porém, ele também tem esse aspecto de vício de linguagem. Então, ele vai criar palavras, ele consiste na criação de palavras que ainda não foram adicionadas à língua, ainda não está no dicionário de maneira concreta, certo? Ou seja, são fonemas inventados, palavras inventadas, né? E também trazidos de outra língua, com outro significado. A mesma palavra em português, mas significando outra coisa, é um neologismo. Vou stalkear aquela menina que gosto. Ele militou muito nas redes sociais. Veja, se atribuiu um novo sentido para esta palavra. Depois de um dia de trabalho intenso, finalmente sextou. Essa nós costumamos usar, mas é um neologismo, certo? Vamos agora que você entendeu sobre esses vícios, conhecer o pleonasmo vicioso. Gente, esse é terrível. O pleonasmo vicioso, que na literatura é permitido, só o pleonasmo, mas na linguagem denotativa, na linguagem da norma culta, não. Ele se configura como a redundância. O pleonasmo vicioso vai ocorrer quando você desconhece as regras gramaticais, certo? E esse erro é comum na fala, é um erro muito comum na fala, no dia a dia, certo? Mas na norma culta é inaceitável, não é aceitável. Exemplo, subir para cima. Olha, gente, subir já indica que é para cima. Então, subir apenas, certo? Entrar para dentro. Olha, o verbo entrar já tem o sentido de que é para algum lugar, né? Indica que é para dentro. Descer para baixo. Quem desce não é para cima, é para baixo, certo? Então, redundou.
Já está indicando que é para baixo. A multidão de pessoas, veja, a multidão já traz esse sentido de muitas, né? Muitas pessoas. Multidão já indica o agrupamento de muitas pessoas. Surpresa inesperada. Meu Deus. Todo mundo quase utiliza. Ah, isso foi uma surpresa inesperada. A surpresa é da natureza dela ser inesperada, certo? Indica que é inesperado. Vamos trabalhar o preciosismo e a prolixidade. Quando uma pessoa usa palavras difíceis, como aquele perfunctório, ou mesmo frases em excessos para falar algo, ela está sendo o quê? Usando preciosismo, certo? E também sendo prolixa. É um exemplo de prolixidade. A prolixidade é considerada um vício de linguagem, se lembre disso. Por quê? Porque tira a naturalidade da palavra, do enunciado, do discurso, certo? Apesar de muitos acharem que falar difícil é algo tão bonito, tão bom, na verdade dificulta a compreensão, o entendimento, certo? Vamos ver um exemplo. A vida na Terra poderia ser uma vida mais pacífica, uma vida mais sossegada, uma vida mais tranquila, certo? Resumindo, você poderia traduzir toda essa ideia com isso aqui, ó. A vida na Terra poderia ser mais pacífica, porque pacífica já traz todas as ideias de mais sossegada, de mais tranquila, certo? A palavra pacífica já traz aí tudo. Vamos então para o solecismo. O solecismo é o erro de sintaxe, certo? Da construção verbal, e há vários, de concordância, de regência, certo? São 3 erros de solecismo, de colocação pronominal, regência e concordância. Vamos ver um exemplo de concordância. Sobrou muitos cadernos do ano passado, correto? Sobraram muitos cadernos, então eles sobraram, certo? Seguindo, nós vamos ver o de regência. Você foi na padaria. Veja, o correto seria você foi à padaria. Quem vai a algum lugar. Então, aqui é um erro de regência. Eu e ela assistimos o filme que passou ontem. Veja, eu e ela assistimos, que o verbo assistir, no sentido de observar, é a. Quem assiste a algo, alguma coisa. Um erro de colocação. Me fala mais sobre a viagem. Não se começa, na língua portuguesa, do ponto de vista da norma culta, uma frase com o pronome oblíquo. O correto, fale-me mais sobre a viagem, certo? Muito bem. Essa foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, aprendido.